buscar de todo o coração, amado meu. Hoje eu vim ficar sob tuas asas, me derramar a ti, diante da tua glória. Hoje eu não vim pedir salário, hoje eu não vim buscar milagre, eu não vim atrás da tua bênção, mesmo que minhas forças se acabem. Hoje eu não vim pelos troféus, nem coisas gloriosas para mim. Hoje a oferta sou eu. Eu só vim ficar em tua presença. Eu só vim me entregar em tua presença. Eu só vim te adorar e me prostro humildemente no chão. Eu só quero te adorar no Santo dos Santos, amado meu. Eu só vim ficar em tua presença. Eu só vim me entregar em tua presença. Eu só vim te adorar e me prostro humildemente no chão. Eu só quero te adorar no Santo dos Santos, amado meu. Jesus, amado da minha alma, Senhor. Ensina-me a amar-te, ó Deus, de todo o coração. Ensina-me a adorar-te, ó Deus, com poesia e em canção, com todo o meu ser, com toda a minha força. Ensina-me a obedecer sem te questionar. Ensina-me a viver e a tua palavra amar com todo o meu ser, com toda a minha força. Somente ao meu Deus darei a honra, somente ao meu Deus darei a glória, e só a Ele as primícias do meu coração.
ensina-me a obedecer sem te questionar. Ensina-me a viver e a tua palavra amar com todo o meu ser, com toda a minha força. Somente ao meu Deus darei a honra, somente ao meu Deus darei a glória, e só a Ele as primícias do meu coração. Somente ao meu Deus darei a honra, somente ao meu Deus darei a glória, e só a Ele as primícias do meu coração. Somente ao meu Deus darei a glória, e só a Ele as primícias do meu coração. Somente ao meu Deus darei a honra, somente ao meu Deus darei a glória, e só a Ele as primícias do meu coração. Como ouro refinado, assim são os filhos que Deus fez para o amar. Como neve negra caindo do céu, as fuligens, as obras de palha que Deus provou. Como ouro refinado, assim são os filhos que Deus fez para o amar. Como neve negra caem dos céus as fuligens, as obras de palha que Deus de justiça provou. O extraordinário em vasos de barro, assim é o Senhor, assim é o Senhor. O extraordinário em vasos de barro, assim é o Senhor, assim é o Senhor. Deus vem cavalgando em seu vento de justiça, vem nos abraçar em águas de misericórdia. As águas que inundam fluem do lado da rocha que a lança feriu na cruz.
assim são os filhos que Deus fez para o amar. Como neve negra caem do céu as fuligens, as obras de palha que Deus provou. Como ouro refinado, assim são os filhos que Deus fez para o amar. Como neve negra caem dos céus as fuligens, as obras de palha que Deus de justiça provou. Extraordinário em vasos de barro, assim é o Senhor, assim é o Senhor. O extraordinário em vasos de barro, assim é o Senhor, assim é o Senhor. Deus vem cavalgando em seu vento de justiça, vem nos abraçar em águas de misericórdia, as águas que inundam fluem do lado da rocha que a lança feriu na cruz. O extraordinário em vasos de barro, assim é o Senhor, assim é o Senhor. O extraordinário em vasos de barro, assim é o Senhor, assim é o Senhor. Não há maior milagre do que Jesus Cristo. Não há maior dádiva que se entrega na cruz. Todas as coisas se desvanecem quando tua presença enche o templo, Senhor. Que venha a tua glória, enche o teu templo, que brilhe tua face sobre nós, prostrados a ti. Nos rendemos com ações de graça, adoração, coração contrito, joelhos no chão, prostrados a ti. Nos rendemos, nossas lágrimas caem, levantamos as mãos, até que enchas o templo, que é o nosso coração, Senhor. Acaso não podemos esperar na nova aliança, com base na obra do Espírito, uma glória muito maior? Acaso não podemos esperar na nova aliança, com base na obra do Espírito, uma glória muito maior? Prostrados a ti, nos rendemos com ações de graça, adoração, coração contrito, joelhos no chão, prostrados a ti. Nos rendemos,
lágrimas caem, levantamos as mãos, até que enchas o templo, que é o nosso coração, Senhor. Tudo se apaga diante do teu resplendor. 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 Prostrados a ti, tudo se apaga, rendemos diante de ti, com ações de graça, oração contrito, joelhos no chão, prostrados a ti, tudo se apaga, rendemos com ações de graça, oração contrito, joelhos no chão, prostrados a ti, rendemos, nossas lágrimas caem, levantamos as mãos, até que enchas o templo, que é o nosso coração. Não há maior milagre do que Jesus Cristo. Olá, Igreja, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Nós vamos iniciar esse culto nessa noite, orando ao Senhor, agradecendo a Deus pela presença, pelo amor, pelo carinho dEle. Hoje é um culto diferente, hoje é um culto no Dia dos Pais, e a gente vai falar um pouco disso a respeito da paternidade, do ponto de vista bíblico. E eu queria convidar vocês a orarem nesse instante. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela essência do universo, por tudo aquilo que o Senhor fez, por todos os átomos, células, tudo que o Senhor trouxe à existência, Senhor, sem que nós mesmos tivéssemos ciência disso. O Senhor colocou as coisas todas no lugar, o Senhor transformou o caos em algo organizado, que louve e engrandece o teu nome. E esse louvor ecoa na eternidade, bendizendo o teu nome, porque o Senhor é um Deus Criador. Muito obrigado por ter estabelecido os fundamentos da terra, muito obrigado por ter estabelecido os fundamentos da lei, da ordem, e ter colocado em nós a presença do teu Espírito Santo. Nós te louvamos nesse instante, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus. Nós te louvamos nesse instante, porque reconhecemos o teu senhorio, e nós nos rendemos e entregamos a ti, Senhor. Aceita a nossa adoração e o nosso culto nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós vamos falar hoje sobre paternidade.
E para nós discorrermos sobre essa questão, a questão da paternidade, nós vamos voltar lá em Gênesis. Eu sei que nós já falamos em uma outra oportunidade sobre a família, né? A questão familiar mesmo, a questão de quando Deus instituiu a família. A paternidade foi instituída no mesmo momento em que Deus instituiu a família. A família foi instituída lá em Gênesis. Em Gênesis capítulo 1, no verso 28, está escrito: E Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Esse versículo mostra como Deus desejava a paternidade. Deus queria que o homem realmente fosse fecundo, ou seja, tivesse filhos. E a fecundidade, o dar frutos dessa natureza, também pressupõe algumas tarefas, algumas regras estabelecidas pelo próprio Deus. Mas a questão é de onde vêm essas regras, sendo que nós não temos um livro de regras instituído ali no Gênesis, no momento ou antes da queda. A primeira regra que Deus deu ao homem foi para que ele dominasse. Isso é uma direção de Deus, para que ele dominasse sobre a natureza, para que ele cuidasse da natureza, arasse ali o Éden, cuidasse do jardim do Éden, que era o local, o santíssimo lugar, né? Nós dizemos isso, como eu já mencionei em uma outra oportunidade, o jardim do Éden é mencionado por um livro apócrifo como se fosse o santíssimo lugar, porque era ali que Deus descia para ter comunhão com o homem, era ali que Deus se encontrava com o homem. Então nós vemos ali Deus dando ordem de domínio, o homem deveria dominar sobre a natureza, o homem deveria ser fecundo, e o homem podia comer de todas as frutas do jardim, menos da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi exatamente isso que o homem fez, né? Ele arou o jardim, dominou, ele só falhou em um item, que era a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que isso tem a ver com paternidade e onde nós vemos a paternidade na definição divina? A paternidade na definição divina está na própria pessoa de Deus. É Deus quem estabelece algumas características. E como Deus nos fez semelhantes a Ele, essas características estão em nós. Por isso que eu queria falar com vocês a respeito de que tipo de que tipo de pai Deus foi para Adão. Deus foi um pai bom, porque ele estabeleceu como conduta ter comunhão todos os dias com o seu filho, né, com a sua criação, especificamente o homem, né? Ele estabeleceu ter essa comunhão, ele descia todos os dias na viração do dia para ter comunhão com o homem. O papel dessa visita de Deus era conduzir o homem, era abastecer a alma do homem, era dar a ele algo que só realmente a presença divina poderia dar, essa direção. O homem não era um barco à deriva, o homem não era um barquinho no meio do oceano sendo levado por qualquer tipo de vento. O homem era um barco cujo capitão era o Senhor. Deus tinha comunhão com o homem. Então, Deus foi um pai presente. Nós já vemos uma característica e uma regra de paternidade aí. Deus foi um pai presente. Um pai que possuía regras e que nunca mentiu. Isso é muito importante. Um pai que determina e que explica as regras, como as coisas funcionam, e que também não mente. Nós vamos ver por que isso é importante daqui a pouco. Não só é importante por causa da conduta cristã, mas é importante na própria construção de imagem paternal na vida dos nossos filhos. Agora imaginem só o esforço de Deus, o que custava ao Senhor, que é um ser eterno, que é um ser que tem na palma da sua mão, na sua frente, o presente, o passado e o futuro. Passado, presente e futuro. Ele tem isso como se fosse 3 TVs ao mesmo tempo rodando. Ele não precisava criar um ser tão limitado quanto o homem para se comunicar. Ele já tinha os anjos, que são maiores do que os homens, né? Eles são seres maiores. A Bíblia diz que
Jesus Cristo, quando ele veio na Terra, tem um salmo que diz que ele foi feito menor do que os anjos. Ou seja, ele foi feito humano, né? Quando ele veio realmente aqui na Terra como nascido de mulher. Né? Então nós vemos Deus, que é um ser eterno, ele tem que se empenhar e se esforçar para se comunicar com seres feitos de pó. Imagine eu ter essas 3 televisões onde eu consigo assistir o presente, o passado e o futuro tudo ao mesmo tempo. Eu não estou sujeito ao tempo, mas eu tenho que me relacionar com pessoas que estão sujeitas ao tempo, que foram feitos de um material diferente do meu. É assim que aconteceu com o relacionamento de Deus com o homem. Ele precisava se relacionar todo final de tarde com um ser que é inferior a ele. Então, quando um ser superior se comunica com outro inferior, ele desce no nível do inferior, para poder estabelecer uma comunicação que seja compreensível ao outro. Porque num processo de comunicação, a gente tem que levar em consideração quem é que está ouvindo. Não adianta eu chegar aqui, por exemplo, e falar com palavras chique, com coisa, e de repente eu estou conversando com pessoas que são simples. Por isso que o bom comunicador precisa levar em consideração isso, quem é que está ouvindo. E Deus também fez isso. Ele levava em consideração quem estava ouvindo ele, ou seja, o homem, um ser inferior a ele. Semelhante, mas inferior. Que amor é esse? Que antes mesmo do pecado, já fazia Deus descer no jardim, num local do pecado que muda com relação à paternidade divina. A gente já viu algumas características aqui. Deus tinha comunhão, certo? Deus estabelecia regras e era verdadeiro o tempo todo. Deus não mentiu. Nós vemos a serpente mentindo, chamando Deus de mentiroso para Eva, dizendo, olha, não é bem assim, tá? Deus falou que se vocês comerem lá da fruta, mas não vai dar nada não, podem comer. Então nós vemos a própria serpente enganando Eva, né? Fazendo Eva pensar que Deus pudesse ter mentido para ela. Mas Deus sempre foi verdadeiro com o homem. E Deus sempre teve amor. Ele é amor. Essa forma de se relacionar com um ser inferior a ponto de descer no jardim, estabelecer uma comunicação com um ser que, se ele falasse na própria linguagem, uma linguagem eterna, esse ser não iria entender, talvez. Então ele já desce nesse nível de comunicação. Somente um Deus de amor poderia fazer isso, um pai amoroso. Então essa era a referência que Adão tinha de paternidade. E depois do pecado? Depois do pecado a coisa se torna mais séria e Deus usa essa atrocidade que invadiu o mundo e que, como é que eu posso dizer, que criou essa distorção de tudo que foi definido pelo divino, né? Ele pega toda essa história e dá a maior prova de amor que um pai poderia dar. Ele expressa isso no Filho. Quando vemos a paternidade de Deus se manifestando no seu amor expresso em Cristo, vemos que seu amor supera até mesmo o amor materno. A gente tem um texto lá em Isaías 49 que diz o seguinte, preste atenção. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Numa outra versão, eu peguei a versão ACF, Almeida Corrigida Fiel, mas numa outra versão ele diz assim, poderia a mulher se esquecer do filho que ainda ela amamenta? Né? A minha esposa, numa das vezes que ela gerou, né? A nossa filha nasceu, foi a Giovana isso, ela me disse, isso ficou bastante forte em mim, ela disse o seguinte, quando chega a hora da Gigi, da Giovana, minha filha, né? Ela mamar, ela disse, eu sinto, porque o leite desce e o meu seio dói, porque ele está pronto para alimentar a nossa filha. Então, qual é o ponto aqui? O ponto é, a Bíblia está dizendo, ainda que uma mãe se esquecesse do filho, que ela ainda amamenta, ou seja, o próprio corpo da mãe lembra a mãe que o filho tem uma necessidade que precisa ser suprida. Mas ainda assim, nosso Deus diz o seguinte, a minha paternidade é assim, eu
não me esquecerei de ti. Isso está escrito no livro de Isaías 49. Mas você vai dizer, mas o que tem a ver isso com Cristo? Porque Isaías escreveu isso antes de Cristo. A questão é que Isaías 49 é um capítulo que fala sobre o servo do Senhor. E o servo do Senhor é a profecia messiânica, é a profecia que menciona Cristo. Ele está profetizando a vinda do Messias. Quem é o Messias? O nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é ungido de Deus, que vem trazer isso. E ele está já aqui mostrando que tipo de amor Deus vai mostrar na cruz, que tipo de amor Deus vai tornar escandaloso na cruz, porque vai ser escândalo para o mundo, mas vai ser poder de Deus para os que creem. Olha que poderoso isso. Vai ser poder de Deus para os que creem e escândalo para o mundo. Então é esse amor escandaloso, escancarado, que Deus vem trazer aqui, que vem mostrar um amor paternal sem limite, que ainda assim que o filho errou, que o filho pecou, ele vai atrás com o amor, né? Aí você vai dizer, mas escuta, lá na parábola do filho pródigo, eu não vejo o pai indo atrás do filho. A gente tem a parábola da dracma perdida, a gente tem a parábola da ovelha perdida, em que o pastor vai atrás da ovelha, a mulher vai procurar a dracma, mas espera aí, o pai não vai atrás do filho pródigo. Ele não vai mesmo. Só que o Espírito de Deus, nós temos que lembrar da figura do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, na parábola do filho pródigo, ele vai atrás do filho. Ele encontra o filho. E o filho, no momento que o Espírito encontra o filho tem aquela conversa consigo mesmo, que parece ser uma conversa com a própria consciência dele, dizendo, na casa do meu pai até os servos são assim mais bem tratados do que eu estou aqui. Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir para ele me aceitar não mais como filho, mas como servo. Esse trabalho quem faz é o Espírito enviado pelo Pai, que vai moldar a consciência do filho e vai trazê-lo de volta. Se não fosse assim, a parábola da dracma perdida e da parábola da ovelha perdida não teriam muito sentido se colocadas lado a lado com a parábola do filho pródigo. Então o nosso Deus é um Deus amoroso que vai atrás de nós sim, que vai nos encontrar sim e que vai nos trazer de volta sim. É esse amor expresso em Cristo que torna possível a volta do homem ao Santíssimo Lugar. Não mais agora num jardim, mas agora num templo feito não por mãos humanas, mas num templo levantado na nossa própria carne, num lugar dentro de nós em que o Espírito Santo pode habitar e trazer a glória de Deus. Se você olhar no verso 1 do capítulo 49 de Isaías, você vai saber do que eu estou falando. Ele começa dizendo, ouvi-me, ilhas, e escutai, vós, povo de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. Ele está falando aqui do servo do Senhor. Ele está falando aqui de Cristo Jesus, que foi chamado desde o ventre materno. Mas o que tudo isso tem a ver com a paternidade humana? Por que nós falamos sobre essas características? Nós já lemos isso lá em Gênesis, da ordem de Deus. Mas eu queria voltar com você lá em Gênesis 1, versículo 26. Ele diz assim, e disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Aqui é Deus conversando, ali a Trindade conversando, se comunicando e criando o homem. Ele disse que nós seríamos semelhantes a ele. Semelhante não é igual, semelhante é parecido. Nós não somos deuses e nem seremos. Nós somos seres criados como sombra do que é real. Exemplo disso, a minha sombra não sou eu, mas é a minha imagem projetada por causa da luz. A luz bate em mim e em determinado ponto ela projeta a minha sombra, algo que é parecido comigo, mas não sou eu. Assim é o homem e Deus. O homem é uma projeção, digamos assim. É algo semelhante. Ele não é Deus, ele é semelhante a Deus. E por ser semelhante, ele tem características que são parecidas. Dentre elas, a questão da paternidade.
A paternidade humana, ela é como se fosse um código interno dentro de cada homem, assim como a maternidade é para a mulher. Mas hoje eu vim falar sobre paternidade. Com relação às mulheres, nós falamos do Dia das Mães. Então eu quero falar com os homens hoje. É um código interno. A gente já vem com esse código de fábrica. A gente chama isso de instinto. A gente vê isso mais aflorado quando é necessário proteger os nossos filhos, ou quando falta algo aos nossos filhos, ou quando a gente percebe que eles estão andando fora do caminho e nós precisamos corrigi-los. É um instinto natural que ele aparece para conduzir os nossos filhos como se eles fossem um rebanho mesmo. Como se eles realmente fossem um rebanho cujo pastor somos nós. Ok? A figura paterna é essa figura de proteção, essa figura de segurança e de provisão. Por isso que o homem, na verdade, ele é tido como provedor da casa, aquele que protege a família, que assegura as necessidades básicas da família. O engraçado é que a gente reconhece isso em nós, mas nós encontramos tudo isso em Deus. Será que isso é coincidência? A figura paterna, ela é tão importante que ela foi estabelecida por Deus com um papel também, com um objetivo. Como eu disse, um dos objetivos da figura paterna é conduzir a família, é conduzir os filhos. Isso impacta diretamente como os nossos filhos irão ver a Deus, como os nossos filhos reagirão a Deus. O que eu quero dizer com isso? Isso pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Existem vários relatos de pessoas que falam que não conseguem ver ou não conseguiam ver Deus como um pai amoroso, porque o pai dessa pessoa ou dessas pessoas sempre foi muito rígido, rude e não tinha muita comunicação. Então ser dessa forma interfere na imagem com que o filho vai ver a Deus e vai se relacionar com ele. Pais, por exemplo, que abandonaram seus filhos e que a pessoa vem até a Deus depois, o filho chega até a Deus e tem um problema sério quando vai falar ou vai chamar Deus de pai, porque essa pessoa foi abandonada pelo seu pai natural. Essa é uma bênção, é um papel que é uma bênção e uma responsabilidade muito grande, porque vai interferir sim em como essa pessoa, como esse filho vai se relacionar com o pai. Como ele vai chamar Deus de pai e vai se sentir chamando Deus de pai. Eu posso me sentir filho de um pai super perfeccionista que nunca vai estar feliz comigo em nada. Deus não tem motivos para se alegrar e ser feliz por causa do que eu faço, porque tudo que fazemos é imperfeito. É como uma criança que faz um desenho horrível, mas chega até você e fala: pai, olha o desenho que eu fiz aqui, essa linguiça aqui, esse olho aqui é você, ó. Né? Parece uma linguiça lá, um bigode horroroso, mas enfim, um pauzinho lá assim, um monte de um esqueletinho desenhado, e a criança diz: pai, olha, eu fiz para você. E você pega aquele desenho horrível, né? E aquele desenho para você é maravilhoso, porque é o seu filho quem fez. Eu às vezes enxergo Deus assim, onde eu nunca vou conseguir entregar algo de fato que seja totalmente agradável a Ele, por causa do pecado que há em mim, por causa dessa obra que não foi terminada ainda, que está em processo, que é a de santificação até a glorificação. Nós não somos perfeitos. Então o nosso desenho para Deus, por mais que seja maravilhoso entregar algo ao Senhor, o nosso desenho vai ser sempre um monte de pauzinhos. Nunca vai ser perfeito. Mas Deus sempre vai aceitá-lo como um pai amoroso, porque Ele é assim. Como eu disse, é muito importante a figura paterna porque é dessa forma com que nossos filhos projetarão em Deus a imagem paternal. E se você traz essa imagem negativa, é essa imagem negativa que o seu filho amanhã vai ter que lutar e vai ter que entrar num processo de santificação, onde o Espírito Santo vai ter que trabalhar nele para retirar essa imagem que você colocou, que foi sua responsabilidade, foi delegado isso a você pelo próprio Deus.
O próprio Deus nos manda instruir os nossos filhos no caminho que eles devem andar, para que eles jamais se desviem dele. Então aquilo que você faz vai repercutir na vida dos seus filhos, não como uma maldição. Não estou falando sobre maldição hereditária aqui. Eu estou falando de consequências de erros que você cometeu, que nós cometemos com os nossos filhos. Isso dá medo, porque é uma responsabilidade muito grande. Abraão, ele fez algo com Isaac que eu queria dar relevância aqui. É óbvio que eu estou tirando de contexto isso. Abraão sobe com seu filho, sabendo que ele vai ter que sacrificar o seu filho ao Senhor. Sacrificar em holocausto. Ou seja, literalmente ter que matar o seu filho. Mas Deus nos chama para fazer isso hoje. Calma, não pause o vídeo para não me interpretar mal. Deus nos convida a fazer isso hoje, mas não mais para oferecer um holocausto, mas para subir com o nosso filho no monte, para adorar ao Senhor. Subir no lugar de adoração. E nos oferecermos juntos como sacrifício vivo no altar do Senhor. Porque Paulo, se eu não me engano, é Paulo que diz isso. Para nós nos oferecermos nossos corpos como sacrifícios vivos ao Senhor. Não mais sacrifício morto, mas sacrifício vivo ao Deus de Israel. Então é o nosso papel levarmos os nossos filhos ao local de adoração e juntos queimarmos na presença de Deus. Não com o fogo de condenação, mas aquele fogo que faz com que suba aroma agradável, que suba a nossa oração, que é a fumaça, né? O incenso, que suba essa fumaça com cheiro agradável diante do Senhor, que envolve caráter e processo de santificação. O aroma só é agradável a Deus quando a vida é santa, quando o sacrifício é santo. Eu sei que é uma tarefa complicada, pelo que eu estou falando, dá até medo de ser pai. Alguns não podem mais voltar atrás. Mas não é uma tarefa impossível, porque nós como cristãos temos uma vantagem. Nós temos o Espírito Santo de Deus para nos guiar nesse processo de paternidade. E é aí que é a vantagem. Porque o Espírito Santo nos guiará, nos ensinará. Ele vai pegar a nossa obra imperfeita e vai trabalhar isso. E vai dar continuidade naquilo que nós não conseguimos por causa das nossas limitações. Você sabe quando você tem problemas num celular, ele começa a dar mensagem de erro, começa a travar, e você fala assim, eu vou apagar tudo que tem no celular. Eu vou restaurar as configurações de fábrica. O cristão é a mesma coisa. Deus, quando criou o homem, colocou ali, como eu disse, um instinto, configurações de fábrica. Quando nós nos chegamos a Cristo, Ele tem esse poder de apagar o nosso passado, nos tornar nova criatura, apagando todas as configurações existentes, tudo que está ali na nossa vida e trazendo de volta as configurações originais que foi estabelecido no processo criativo. Deus tem essas configurações para trazer à tona na nossa vida. Basta nós nos entregarmos a Ele e confiarmos nele. E Ele vai trazer de fato as configurações de fábrica de volta. Então, é uma tarefa árdua, mas ela não é impossível. Como eu disse, essa obra não vai ser perfeita. Não é por causa do Espírito Santo, mas é por causa da nossa característica humana. Por causa do pecado que habita em nós. Em resumo, assim como o processo da própria santificação, ela não é perfeita porque nós não fomos glorificados ainda. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento progressivo. Tá? Dia a dia eu estou melhor do que eu estava ontem, e melhor do que eu estava anteontem, e assim por diante. É o processo de santificação que o Espírito Santo gera em nós. Nunca vai ser perfeito nessa terra, só quando o nosso corpo for realmente transformado em glória. Aí o processo vai ser finalizado. Qual é o resumo de tudo isso? Almas que valem mais do que o mundo inteiro sob a nossa responsabilidade.
Essa responsabilidade é grande e pode impactar positivamente ou negativamente o relacionamento que os nossos filhos terão com Deus. Mas não há motivo para ter medo, porque o próprio Deus é um hábil professor e nos ensinará a sermos melhores a cada dia, desde que confiemos nele e sejamos realmente seus discípulos. Que possamos ser, então, pastores dos nossos filhos, aqueles que preparam o caminho do Senhor para o coração de nossos filhos e diante desse mundo fazermos como Josué, que liderou a sua casa dizendo: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu desejo a você que você seja a voz que clama no deserto e que prepara o caminho do Senhor para o coração do seu filho e da sua filha. Eu desejo que você seja o herói do seu filho e da sua filha. Alguém que os seus filhos admirem, que olhem e digam: meu pai é um exemplo. Mesmo não sendo perfeito, eu desejo que quando seu filho, sua filha, tiver um encontro com Deus, um encontro pessoal, genuíno, verdadeiro, ela consiga ver Deus na sua vida e ver Deus através da sua vida. Eu desejo que você consiga ser o pastor da sua casa, que você consiga ser o líder espiritual da sua casa, que conduz as almas dos seus filhos, que sejamos coerentes naquilo que fazemos. Às vezes nós queremos ganhar o mundo inteiro para Deus, mas nós temos 1, 2, 3, às vezes 4, 5 almas dentro de casa, esperando para serem pastoreadas e guiadas por nós. Amém? Que o Senhor Deus dê essa capacitação para você, pai, para você, mãe. Eu estou falando mãe aqui, é pro Dia dos Pais, mas eu quero te incluir. Mulher sábia que edifica a sua casa. Homem sábio que lidera, que comanda o seu lar e que guia os seus filhos na caminhada com Cristo até o Senhor. Amém? Ore comigo. Senhor, nesse instante eu quero orar por todos os pais. Eu quero orar, Senhor, especificamente pelos pais hoje, porque eles têm uma tarefa tão difícil. Alguns, por medo dessa tarefa, se tornam até ausentes ou não querem ter essa responsabilidade. Mas uma vez que eles são pais, eles já possuem essa responsabilidade diante do Senhor, mesmo que não exerçam. Eu quero clamar pelos pais, Senhor, porque eu sei, nós sabemos que essa figura é tão importante para o filho, para os filhos, na hora que eles se relacionam com o Senhor. Usa a vida dos pais, Senhor. Usa a vida dos pais dessa igreja, dos pais que estão assistindo esse vídeo agora, ou que irão assistir. Usa a vida deles, meu Deus, para trazer ao filho essa bênção que é conhecer o Senhor. Que possamos ser a voz que clama e que prepara o caminho para o Senhor no coração dos nossos filhos. É assim que eu oro pedindo a tua bênção sobre os pais e sobre a casa de todos eles. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, que Deus os abençoe, que Deus guarde o coração de vocês, que Deus proteja a família de vocês e que use você, pai, para proteger a sua família, para guiar a sua família, em nome de Jesus Cristo. Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês e a gente se vê novamente online. Em nome de Jesus e se Deus quiser.